A participação aqui de um entrevistado, que era para a gente ter conversado com ele desde o começo da semana, mas infelizmente não foi possível por problemas técnicos, mas agora estou aqui com ele que faz parte da Trust Control das operações, ele aqui é diretor de operações da Trust Control, Rafael Soares. Bom dia, meu querido, seja bem-vindo aqui ao Ponto de Vista, onde ele vai falar um pouquinho conosco. Vamos conversar um pouco sobre cibersegurança. A segurança nesse mundo informatizado, a segurança dentro dos sites, a segurança dentro das plataformas, coisa que tem faltado para muita gente. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado, bom dia a todo mundo e muito feliz com o convite. Meu querido, dando início à nossa conversa, hoje muitas pessoas, sejam microempresários, sejam pessoas, por assim dizer, que trabalham com comércio ou mesmo possuem sua loja virtual, acreditam que o simples fato de estar nesses ambientes já é um estado de segurança, que ali estão seguras de tudo, quando na verdade a gente sabe que na verdade está vulnerável a muita coisa. Mas como leigo, talvez eu não consiga aprofundar um pouco mais nessa situação. Quais riscos os microempreendedores, as microempresas, elas podem estar sujeitas dentro da internet quando não conhecem sobre proteção de dados e outras questões de cibersegurança? Excelente pergunta. O microempreendedor, pequena empresa, tem uma dificuldade em entender um pouco disso, de conseguir essa informação pela questão da empresa em si. Então ele está começando o empreendimento ainda é pequeno, ele não consegue ter uma equipe que não seja com o foco no negócio dele. Então dificulta um pouco mais. Mas os riscos, eles são inerentes a qualquer tamanho de empresa. Você só aumenta ou diminui o tamanho do risco conforme mais pessoas você tem utilizando a internet, que é como a gente está falando aqui, para poder prover os serviços da empresa. Mas ele hoje ele tem a possibilidade de pegar, por exemplo, que a gente chama de phishing, que é aquele e-mail falso que direciona ele a fazer alguma atividade que ele não esperava, seja por questões financeiras ou questões de algum tipo de vazamento de dado. Ele pode receber um vírus e aí comprometer os equipamentos que ele tem na empresa e parar de operar ali. Então, se ele precisa do computador para olhar estoque, para fazer pagamento, para se comunicar com os clientes, ele pode parar aquela operação. Ele pode ser enganado via WhatsApp, alguma ferramenta de comunicação. Então, todos os riscos que nós, pessoas físicas e empresas também de grande porte, são alvos, têm essa possibilidade, pequenos e médios também têm. Rafael, dentro da tua experiência aí na Trust Control, né, que se eu não me engano é controle de confiança, né, algo nesse sentido? Controle um controle confiável, né? Pois é. Qual é o mais comum? Qual é o mais alimentar assim, dos golpes? Ou como você enumerou aí alguns, mas qual é aquele que pega diariamente muita gente de uma forma muito boba e que a gente de alguma forma já poderia evitar tomando cuidado? Hoje, o mais comum é o e-mail falso, que a gente chama de phishing. Ele porque ele tem, primeiro, uma facilidade muito grande de alcance. Basta a pessoa, o atacante, criar um conteúdo, deixar ele muito parecido pelo que ele está querendo se passar e mandar isso em alta escala. Então ele consegue mandar um e-mail para 2 milhões de pessoas e se 0,01% pegar, já é muita gente. Estão falando de 10, 15 mil pessoas de pegarem. Então, hoje é o mais utilizado por conta da facilidade. Você tem outros que diminuem um pouco o escopo, a quantidade de pessoas que recebem, mas também que são bem utilizados, que é o que a gente chama de um e-mail falso direcionado. Então você pega, por exemplo, vamos pegar pessoas da região Nordeste e falar do Carnaval na Bahia. Então ele pode criar um e-mail falso de uma grande promoção, mandando aqui para o Brasil, dizendo que abadás estão em promoção de R$10. Basta clicar aqui.
Então você criar um contexto bem mais específico, um público menor, mas que você pode transparecer ali uma confiança para que aquele público também tenha um longo alcance. E ferramentas de comunicação, ó, dá o exemplo principal, o WhatsApp. Hoje também você tem muita gente se passando por outras empresas tentando algum tipo de comunicação e clique aqui para conseguir fazer um pagamento, ou você tem uma dívida, ou para receber o seu produto que você encomendou, pague aqui essa taxa. Você tem alguns aí que são amplamente utilizados, mas como eu falei no começo, o e-mail falso, pela facilidade, pela grande abrangência, já é o principal há muitos anos. Rafael, phishing é terrível. De fato, muitas vezes é difícil até a gente parar para observar quais são os elementos que constituem o site. Até porque a gente não para, por exemplo, vamos supor, vou abrir o Xeramobim agora e vou olhar todos os detalhes que compõem o site, emblemas e tudo. Eu acredito que por isso muita gente acabe caindo dentro desse tipo de golpe. Mas você, como diretor da Trust Control, o que faz a operação da Trust Control? De alguma forma, como é que a gente pode melhorar a nossa capacitação em questão de cibersegurança? Aonde é que a gente pode beber de uma fonte que seja segura, que a gente consiga se blindar ou tentar minimamente para não cair nesses golpes de cibersegurança e de cyberataque? Como é que a gente consegue ajudar? E isso vale para qualquer tamanho de empresa. O principal para a gente ter uma redução significativa de risco é a gente fazer os controles básicos. Então, porque hoje a gente tem, a nível, a segurança da informação é um tema, é uma disciplina hoje enorme. Você tem camadas onde você tem que proteger das mais diversas. Mas existem os controles básicos, que são o principal. Hoje, a gente falava muito antigamente do hacker que conseguia entrar numa empresa via uma falha que tinha no sistema operacional. Isso existe, só que isso dá muito trabalho e não dá escala. O escala o cara conseguir fazer um viés político, financeiro, armamentista, com grande impacto, tentando invadir o sistema operacional, o servidor. Isso dá muito trabalho e não é hoje o escopo. Como é que eu tenho um alcance amplo e rápido. Então você vai usar outras técnicas que a gente comentou agora, principalmente o e-mail. E o e-mail, ele tem como ser protegido por controles básicos. E os básicos, como é que a Trust hoje ela ajuda as empresas? Primeiro, a gente consegue entregar um trabalho de conscientização, treinamento e conscientização, a gente conseguir falar um pouco mais de boas práticas, como é que as pessoas devem se portar na internet. Então, você estava comentando agora do phishing, é difícil ver as imagens, mas você tem alguns controles que são bem simples. Você vê o remetente. Então, é muito comum o remetente vir um Joaquim12345 @voutenganar.com. Isso não é o e-mail, por exemplo, da Trust. Isso é um e-mail de um qualquer. Você não tem relação direta com o conteúdo. Os links que aparecem lá são links que não direcionam diretamente para aquela empresa, são links que vão para outro canto. Então você tem algumas verificações. E a principal recomendação em cima de phishing se você tem o interesse, vá no site oficial ou no aplicativo que você tem para ver se está lá. Então não é que você deva só ignorar. Se você, não, acho que isso aqui é válido. Tenta confirmar via fonte oficial, não clicando, mas indo lá. Então você tem esse ponto oficial. Voltando para os controles básicos, aí você vai ter, por exemplo, super importante, super essencial, ter um antivírus de boa qualidade, para ele conseguir evitar esses principais ataques. Conforme você tem uma empresa que você tem vários funcionários, você conseguir fazer a gestão do que essas pessoas, dos controles estão fazendo, acessam na internet, então garantir que o acesso seja para fins corporativos e inspecionados. Quando você fala de e-mail, você tem solução para fazer a proteção desse e-mail, então a gente aplicar controles e inspeção antes do e-mail chegar para você. Isso diminui muito a incidência de phishing ou de algum tipo de ameaça via e-mail. E outro ponto muito importante é gestão de atualização do que a gente utiliza, seja dispositivos móveis, seja computadores. Por quê? Porque falhas podem ser utilizadas por vírus para conseguir te comprometer, para conseguir te controlar.
esse tipo de coisa. Então, quanto menos eu reduzo a superfície de ataque, mais difícil eu fico. Então, a gente trabalha muito em cima disso. O principal é controle básico. O controle básico ele vai subir a sua postura de segurança já num nível muito importante. E aí você vai agora procurando novos investimentos, novos orçamentos para ir aumentando para galgar novos patamares. Mas o básico ele é fundamental. Sem o básico, não adianta você ter um super sistema de monitoramento, de defesa, se você não faz a proteção adequada. Você vai estar sempre correndo atrás dos alertas sem proteção. Então o ideal é investir em proteção, e proteção básica ele vai gerar um impacto grande. Perfeito. Ô, Rafael, nesse caso, quero encontrar um pouco mais sobre esses assuntos, conhecer um pouco mais sobre a Trust Control. Onde é que eu posso ir? Onde é que eu posso pesquisar? Quais canais, redes sociais que eu posso estar acessando? Hoje a Trust ela tem ela colabora com o desenvolvimento desse tema cybersecurity. Então, a gente usa muito as mídias sociais. É, é, Tem YouTube, tem Instagram, tem Facebook, tem LinkedIn. A gente sempre está colocando dicas, notícias, boas práticas de eventos que aconteceram e como tentar se evitar. E, de uma forma bem consolidada, o nosso site, www.trustcontra.com.br, tem tudo lá consolidado. Como é que a gente consegue ajudar as empresas, quais são os tipos de serviços que a gente presta, tecnologias que a gente utiliza, e lá também tem todos os nossos canais. Então tem lá no YouTube tem o nosso canal onde tem os nossos vídeos. Instagram a gente está sempre postando coisas para poder criar essa conscientização. É uma forma que a gente colocou também não só de divulgar a empresa, mas também trazer a notícia, trazer o que a gente entende como importante para grandes empresas, pequenas empresas e pessoa física ter a ciência e conseguir implementar cada vez mais segurança no nosso dia a dia, porque hoje é fundamental. Hoje não é só o grande banco, não só a grande empresa de um setor, mas todo mundo tem que ter um viés, porque cada um pode... E você tem golpes financeiros de pouco dinheiro e de muito dinheiro. O ideal é que a gente não seja alvo de nenhum deles, reconheça qualquer um. Você tem até o mais básico. Recentemente eu ouvi, foi uma compra de tênis falsa. O cara foi levado para um site de uma loja que tinha um tênis de super desconto e não recebeu nada. Pagou e não recebeu nada. Então, porque ele estava tão perfeito e não se fez os controles básicos que a pessoa acreditou e no final não recebeu. Então, tem coisa de muito dinheiro, tem coisa de pouco dinheiro. Mas o ideal é que a gente não caia em nenhum, porque no final, dinheiro é dinheiro. Então a gente não deve estar despejando, né, dispensando por falta de controles básicos. Pronto. Rafael, muito obrigado. De fato, você que tem microempresa, você que é pessoa jurídica ou você mesmo, pessoa física, tem que tomar bastante cuidado. Como o Rafael falou, dinheiro é dinheiro, seja muito, seja pouco. Quem sai perdendo sempre é quem cai no golpe. Rafael, deixo então esse espaço aberto para que você possa deixar sua mensagem, deixar aí um recado para os nossos microempresários, para os nossos MEIs que estão nos acompanhando, também para cada um que está aqui na sintonia conosco, seja pelas rádios, pelos aplicativos, pelo YouTube. O que é que podemos fazer para nos proteger em resumo, como chegar a vocês de uma forma mais fácil e o seu recado sobre cibersegurança. Ótimo, obrigado. Primeiro é a gente ter em mente aí qualquer tipo de empresa de que segurança hoje não pode ser considerado como uma despesa, um custo. Ele tem que ser considerado como parte do negócio. Então ele é um investimento necessário para que o meu negócio consiga prosperar, consiga se manter, consiga operar de uma forma correta. Porque a gente vai... Hoje são pouquíssimos negócios que não estão, por exemplo, conectados na internet. E a internet é uma rede pública, é uma rede onde todo mundo está fazendo qualquer tipo de coisa lícita e não lícita. Então, segurança ele tem que ser pensado como um investimento de operação de empresa. Acho que é a principal mensagem, porque daí você fica mais fácil a empresa entender de que quando ela comprar um computador, quando ela comprar um dispositivo de rede sem fio, quando ela contratar um provedor de internet, ele vai olhar para os aspectos de segurança. Ele começa a ter essa preocupação. Pô, o meu antivírus está legal? Ou qual foi a última vez que eu atualizei o meu sistema operacional? Essas senhas que eu estou utilizando, estou usando a mesma senha para tudo que eu tenho. Será que isso é o melhor caminho?
Então é você começar a ter essa início de preocupação. E você vai ter, e aí, pô, mas eu não consigo ter dentro da minha empresa, equipe dedicada para isso. Aí é onde a Trust Control entra. A Trust Control ela tem como uma das suas missões ser o braço de segurança dos seus clientes, para que o cliente possa focar no que ele faz, no que ele vende, no que ele entrega para o mercado, e a gente ser o braço de segurança para apoiar nele nesse desafio de manter esse ambiente seguro e operacional dentro do ambiente dele. Então a Trust ela tem como seu papel levar isso. Então a gente só faz isso. O nosso time ele é especializado e vive em cybersecurity 24 horas por dia para poder dar essa tranquilidade para o nosso cliente. Então agradecer o espaço. Obrigado pelo convite, como eu já falei no começo. E contem conosco.